Não tê-lo te torna um escravo da necessidade. Tê-lo em excesso te torna um escravo da ganância. Esse é o dinheiro. O dinheiro é como fogo. Quando controlado, ele te ajuda, te traz conforto e facilita a sua vida. Agora, quando está descontrolado, ele traz o caos e pode te consumir. O dinheiro nasceu como uma simples ferramenta para facilitar a nossa vida, mas se transformou em um dos maiores destruidores da nossa paz. Na nossa sociedade, ele se tornou um ídolo tão poderoso que faz o nosso bem mais precioso, o tempo, parecer insignificante. Agora, pense honestamente. Quantas vezes você escolheu não estar com a sua família ou não cuidar da sua saúde apenas para acumular um pouquinho mais? Quantas horas de descanso você já trocou por algo que hoje se tornou inútil na sua vida? Quanto vale a sua paz? Quanto vale o seu tempo? Você acha que você controla o dinheiro ou é ele quem te controla? Vem entender comigo porque a maioria das pessoas vive prisioneira do dinheiro e como nós podemos sair dessa armadilha. Olá, meu nome é Patrick Guarni. E para entender o dinheiro, nós vamos começar com uma pequena história para conseguirmos entender como era a vida antes do dinheiro. Então, imagine por um momento que você está vivendo alguns séculos antes de Cristo. Você e sua família trabalham na agricultura. A sua riqueza, o seu dinheiro é a sua colheita de grãos, seus grãos. Um certo dia, o seu filho adoece. E o único remédio capaz de salvar a vida dele é feito por um curandeiro de uma vila vizinha. Você carrega os seus grãos e inicia a viagem para a vila. Mas na sua mente você já está ansioso, ansiosa, porque não sabe o que pode acontecer. Será que o curandeiro vai querer os grãos? Será que ele está precisando dos grãos? Ou será que ele precisa de outras coisas? De repente, todo o seu trabalho, toda a sua riqueza pode se tornar inútil. O destino do seu filho dependia de uma mera coincidência de vontades. Esse era um dos grandes problemas das sociedades antigas. Uma das únicas opções para você conseguir algo era trocando. As coisas não tinham um valor fixo e as trocas eram feitas por necessidade ou desejo de alguma das partes. E foi por isso que o dinheiro foi inventado, para que as pessoas pudessem medir o valor dos bens e dos serviços e para também servir como um meio de troca. E também, num futuro, para guardar o fruto do seu trabalho ao longo do tempo. E essas são os principais motivos pelos quais o dinheiro existe. E bem, antes de nós falarmos o porquê o dinheiro nos aprisiona nos dias de hoje, vamos rapidamente tentar entender um pouco mais do dinheiro em si. Qual é o conceito do dinheiro? Por que ele foi criado e quais foram as grandes mudanças no decorrer dos anos? Claro que aqui eu vou trazer uma forma simplória de explicar, sem muitos detalhes, é só para a gente entender o contexto mesmo. E eu separei essas ideias em quatro fases do dinheiro. A primeira fase é a fase onde não existia o dinheiro como a gente conhece hoje. É parecido com o exemplo que eu dei no começo. A forma do dinheiro era baseada no valor intrínseco dos objetos. Por exemplo, sal, conchas ou gado. Isso era o dinheiro. O valor vinha da utilidade prática do objeto. Isso quer dizer que uma grande obra, por exemplo, uma grande obra de arte talvez valesse menos que um saco de sal ou um boi, sei lá. A vida
econômica era um sistema de trocas diretas, limitado pela necessidade e pela sorte de encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha a oferecer. E assim a gente vai para a fase 2, que é a fase da invenção da moeda. O sistema de troca, esse que eu comentei, era bastante ineficiente, na verdade. E também inseguro, porque você poderia perder, né, enfim, o que você tinha ali. Então, para resolver isso, surgiu a moeda. Inicialmente, as moedas eram feitas de metais preciosos, como o ouro e a prata. E as vantagens que eles encontraram nas moedas é que elas eram duráveis, fáceis de carregar e também divisíveis. E a grande mudança conceitual foi que uma autoridade, ou seja, um rei ou um império, começou a garantir o valor daquela peça. O valor já não estava mais apenas no metal em si, ou no objeto, mas na confiança naquele poder central. Ou seja, o rei ou o império dizia que aquela moeda, com aquele símbolo, tinha um valor X. E o impacto disso tudo foi gigantesco, imenso. O comércio explodiu, porque facilitou muito a compra e a venda de objetos, serviços, e também permitiu a criação de grandes impérios e a acumulação de riquezas em uma escala nunca vista antes. E nessa fase, o dinheiro como ídolo começa a dar as caras. A ganância vira uma nova forma, ganha uma nova forma. Os governos e os reinados começam a ser corrompidos, não apenas pela busca por terras, como era antes, mas também pela busca por ouro, para assim produzir mais moedas e mais dinheiro, ficar mais rico, mais poderoso. E assim nós vamos para a terceira fase. A terceira fase ela começa quando algumas pessoas entenderam que carregar sacos de ouro era muito pesado e perigoso. Então foi dado o primeiro salto em direção à abstração. O dinheiro de papel. No começo, uma nota de papel não era o dinheiro em si, mas era tipo um recibo, um certificado que representava uma quantidade de ouro ou prata guardada em um cofre. Então você coloca o seu ouro em um cofre, que normalmente pertencia a grandes negociadores ou reinos, que tinham esses cofres. Então você colocava o ouro e a prata ali na época, e com isso você recebia esse recibo dizendo que aquela quantidade estava lá. Com isso, o valor deixou de estar no objeto em si, no caso na moeda ou no metal, e passou a estar na confiança que você poderia trocar aquele papelzinho, aquele certificado, por algo físico, algo material, real, a qualquer momento. Isso quer dizer que o negociador pegava o seu ouro ou sua prata, colocava no cofre e prometia mantê-lo seguro ali. E você poderia passar essa quantidade de ouro através do papel, que dizia que o ouro estava em tal lugar. Então essa era a segurança da época. E assim a economia se tornou muito mais rápida. O crédito e os bancos, como a gente vê hoje, nasceram dessas ideias. E o dinheiro, como ídolo, se expandiu por todas as áreas da sociedade. A busca por riqueza se tornou um motor central do capitalismo e da política, influenciando nações inteiras. Isso quer dizer que a busca por riqueza deixou de ser um privilégio de reis ou nobres e se tornou uma possibilidade para pessoas comuns, fazendeiros, agricultores, etc. E com essa crença de que ter mais dinheiro significava ser mais feliz, as pessoas começaram a sentir que ter mais dinheiro te traria mais felicidade e uma vida melhor. E é nessa terceira fase que alguns filósofos, como São Tomás de Aquino, analisaram toda essa estrutura que estava sendo criada em torno do dinheiro e começaram a criticar
essas idolatrias, não só com o dinheiro, também com a fama, com o poder e o prazer. Mas eles já notavam que isso poderia ser um problema profundo e generalizado. Essa ideia dos ídolos é de São Tomás de Aquino. Porém, o objetivo desse vídeo e dessa série é falar sobre a fase 4, ou seja, falar sobre a nossa sociedade, os dias de hoje. E essa fase 4 é o quê? O mundo digital. Porque hoje o dinheiro ele já não representa mais, o ouro, o objeto lá no cofre. Na verdade, ele vale o que ele vale porque um governo diz que ele vale aquilo. E porque todos nós também concordamos em acreditar nessa ideia compartilhada. O dinheiro ele existe na sua maioria como números em servidores de computador. O dinheiro hoje ele é mais uma ideia do que uma realidade. Ele está ficando cada vez mais digital e menos físico. Eu quero colocar um parênteses aqui para deixar bem claro que o problema nunca foi o dinheiro como uma ferramenta. A tecnologia, digamos assim, do dinheiro, ela é incrível, brilhante. O problema em si é o que fizemos com essa ideia, com o dinheiro. Nós acabamos transformando ele em um objetivo de vida, em um sinônimo de felicidade. E é essa idolatria que nos adoece. Porque buscar por uma renda maior, para talvez ter mais segurança e saúde, tudo bem, maravilha. E talvez buscar a independência financeira para poder aproveitar mais a vida em si, ótimo, tudo bem. O problema é quando as pessoas perdem a sua essência, os seus valores, perdem o seu tempo, perdem suas famílias e amigos para acumular mais, para comprar mais, para ter mais. Esse sim é o grande problema. Veja que a transformação do conceito de dinheiro nos últimos séculos acabou abrindo a porta para que ele se tornasse um dos grandes ídolos da nossa era. E nós podemos notar isso no nosso dia a dia. Se você parar um pouco para olhar, tudo envolve dinheiro. E mais do que isso, eu tive uma reflexão que desde criança, desde pequenos, a gente ouve da sociedade, do desempenho e do consumismo algumas frases como tempo é dinheiro. Você precisa estudar sem parar para se aperfeiçoar e ganhar mais. Trabalhe enquanto eles dormem. Você precisa construir um patrimônio para ser alguém na vida. E nós meio que internalizamos essas regras. Nós acreditamos de verdade que esse é um caminho para o sucesso, para a felicidade. Só que se essa fórmula fosse verdadeira, a consequência lógica seria toda a pessoa que tem muito dinheiro, que conseguiu muito dinheiro, deveria ser um exemplo de paz, felicidade, de alegria, de estar bem. E é aí que a realidade vem e nos dá um soco no estômago. Pensa comigo. Quantas pessoas que você conhece ou ouve falar que têm muito dinheiro e que são pessoas profundamente infelizes? Que passam por crises de ansiedade, depressão e às vezes contam que sentem um vazio que a riqueza não consegue e nunca irá conseguir preencher. Eu particularmente conheço várias. Até diria que a verdade é que eu conheço poucas que têm muito dinheiro e são realmente felizes ou que têm paz. Porque o dinheiro não traz isso. Ele é uma ferramenta para isso. A gente vê na TV, na internet, ou enfim, grandes personalidades, celebridades e artistas admitindo que passam ou passaram por grandes problemas mentais depois de ficarem ricos.
E sinceramente, na minha opinião, a culpa não é do dinheiro em si, mas é da ideia que nós projetamos sobre ele. Essa busca incessante pelo mais, pela abundância. A gente acaba achando que uma certa quantidade de dinheiro vai magicamente nos fazer mais felizes e acabar com os nossos problemas. Eu já escutei algumas vezes uma frase que é mais ou menos assim, ela pode mudar de contexto, mas a frase é o seguinte: é melhor viver triste em Paris do que na periferia. E o ponto aqui não é comparar sofrimentos, tá? O ponto é que a pessoa que está em Paris e a pessoa que está na periferia podem provavelmente estar sofrendo da mesma doença. Talvez elas creem que a felicidade é um destino que se compra com dinheiro. As duas pessoas provavelmente sacrificam a vida presente por uma promessa de felicidade futura que o dinheiro, por natureza, não pode cumprir. E a única diferença é que a pessoa em Paris talvez já descobriu que isso é mentira. E isso talvez seja ainda mais desesperador. E eu aqui posso falar por experiência própria. Sim, eu tive o gostinho de viver uma vida muito boa nos quase 7 anos que morei em Barcelona, na Espanha. Mas mesmo com um salário bom, trabalhando em uma grande empresa, ainda assim, isso não me impediu de ter grandes crises de ansiedade e sentir um enorme vazio dentro de mim. E isso fez eu entender que aquela vida não era a vida que eu queria. Só que ela era uma vida bonita aos olhos da sociedade. Porém, não trazia propósito ou sentido para o meu eu verdadeiro. A verdade é que por muito tempo eu achei que sim, eu achei que ali eu estava no lugar certo. Só que depois de um tempo eu comecei a refletir e eu percebi que a maioria das decisões que eu tomava era sempre voltada aos ídolos, ao dinheiro, à fama ou honra, ao poder ou ao prazer. E o que me salvou verdadeiramente, e hoje eu consigo entender isso, foi a própria ansiedade. Foram os sinais que o meu corpo, que a minha mente, que a minha alma começaram a me dar. E eu escutei, por isso que eu tive a coragem de nadar contra a maré. Mas voltando à ideia da busca do bem-estar ou da felicidade e da paz através do dinheiro, vem um questionamento. Por que mesmo vendo que esse mundo, que essa ideia não funciona, por que nós continuamos acreditando que quando acontecer para nós vai ser diferente? A resposta é que a gente vive preso em um ciclo de vícios, em um motor que se autoalimenta. Eu vou explicar. Mais ou menos, a ideia funciona assim. A sociedade em que a gente vive, a cultura que a gente vive, ela nos pressiona a performar. Para quê? Para provar o nosso valor. Isto é, você tem que se matar de trabalhar, você não pode ficar parado, você tem que estar fazendo alguma coisa. E a forma de medir e provar que você está performando é com o dinheiro. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais você está performando, certo? Seja sendo criativo, produzindo, vendendo, não sei, não interessa. E depois, nós usamos esse dinheiro
para consumir coisas. Não apenas produtos em si, mas experiências, cursos, estilo de vida, carros, não interessa. Que na verdade servem para sinalizar a nossa performance para os outros, para mostrar que nós também conseguimos chegar lá. Em outras palavras, vamos tentar simplificar. A maioria de nós sacrifica o tempo para ganhar dinheiro, para que assim possamos comprar coisas que mostram que nós temos sucesso, para assim impressionar pessoas que conhecemos ou às vezes que nem conhecemos. E talvez você pode pensar que isso não faz sentido. Tá tudo bem, não é fácil aceitar isso. Porque na minha percepção, isso sempre foi muito claro, muito claro. Muitas pessoas compram coisas, consomem produtos ou experiências só para mostrar para os outros, para as pessoas, para a sociedade em si. Ou pior ainda, às vezes elas se convencem que elas precisam daquele produto, daquela viagem, daquele serviço. E em vários momentos, eu fui essa pessoa. Poucos não são assim, na verdade. Porque é como a sociedade de hoje nos doutrinou. Saiu um iPhone novo? Opa, eu vou ter que ir lá comprar. Saiu um carro novo? Eu vou ter que comprar porque eu enjoei do meu. Saiu, olha aquela bolsa, R$800. Mas eu vou comprar porque ela faz meu estilo. E o pior de tudo é que as pessoas já vivem nesse ciclo, já tem esse vício de julgar os outros pela roupa, pelo carro, pelo celular. Se o Joãozinho, meu colega da empresa, tem um iPhone, eu tenho que ter também. Se a Mariazinha, que é minha prima, foi pro Japão, eu tenho que ir também. E você acaba entrando nesse jogo. Se você não entra, você fica de fora, você é excluído, você para de pertencer. E esse também é um grande problema da sociedade. O consumo, os bens materiais, as viagens, não nos preenchem. Eles apenas elevam o padrão. E para manter ou superar esse padrão, nós precisamos de mais performance, mais trabalho. E comprar mais e ter mais dinheiro. Não estamos mais consumindo para viver. Estamos vivendo para consumir e performar. E enquanto estamos presos nesse ciclo, girando nessa roda de hamster, qual é o preço real que nós estamos pagando? Eu acredito que é o preço da nossa vida. A moeda de troca não é o nosso esforço. A moeda de troca é o nosso tempo. Nós trocamos o nosso bem mais finito e irrecuperável, que é o tempo, por um número abstrato que aparece lá no teu aplicativo de banco. Nós trocamos a nossa paz interior pela ansiedade da comparação, de ser como os outros, melhor que os outros. Trocamos conexões humanas reais para postar fotos bonitinhas nas redes sociais, fingindo que estamos felizes. E trocamos a nossa saúde pela exaustão, pelo trabalho sem parar, na esperança de que um dia, no futuro, a gente possa usar esse mesmo dinheiro que acumulamos para comprar de volta a nossa paz e a nossa saúde que foi destruída no caminho. É mais ou menos isso. Mas muito bem, vamos para o final, vamos se encaminhando para o final do vídeo. Nós vimos até agora que o dinheiro foi criado como uma ferramenta para facilitar a nossa vida. E conforme os anos foram passando, ele foi ganhando força, foi se tornando o sentido da vida de muitas pessoas. E acabou também se transformando, em um grande ídolo da nossa sociedade. Quase tudo gira em torno dele hoje em dia. E como vimos, essa idolatria
pode nos levar à decepção, tristeza, ansiedade, depressão e etc. A pergunta que fica é: como nós podemos sair dessa armadilha? Como nós podemos retomar o controle da nossa vida? Bom, é uma boa pergunta, né? E quem sou eu? Quem sou eu para te dar uma solução, né? Já que eu ainda estou também buscando uma solução para mim. Bom, na verdade eu não tenho uma solução instantânea e acredito que nem exista uma. Mas o que eu posso compartilhar aqui com vocês são as ideias e conhecimentos que eu venho planejando e usando na minha própria jornada, digamos assim. E para deixar claro e ser bem sincero aqui com vocês, eu acho que o dinheiro é sim uma grande ferramenta para a nossa vida, indispensável nos dias de hoje, óbvio. E é algo que realmente pode nos ajudar a ter uma vida mais confortável, uma vida mais segura, uma saúde melhor. E é tipo fogo, né? O fogo também é muito importante para a nossa vida. Mas se nós não sabemos como usá-lo, como controlá-lo, nós vamos nos queimar constantemente. E o grande problema do dinheiro é que nós aprendemos a viver para o dinheiro. Para o dinheiro. Não com o dinheiro como ferramenta. Esse que é o grande problema da nossa sociedade. Muitos de nós acreditam ou já acreditaram que um dia, quando a gente tiver mais dinheiro, nós seremos mais tranquilos, mais felizes, nós vamos ajudar mais pessoas, nós vamos descansar. Será? Essa é uma boa questão. Talvez eu fosse essa pessoa que pensasse assim antigamente. Porém, hoje eu acredito que nós podemos viver uma vida com bem-estar, uma vida mais leve e com mais sentido, com pouco ou com muito dinheiro. Porque o dinheiro pode ser, na verdade ele não pode ser a base que sustenta a nossa vida. Ele é importante, mas não tão importante quanto nós achamos, quanto fomos ensinados. Olha só, os filósofos estoicos, há mais de 2.200 anos atrás, já diziam que o dinheiro ele é um indiferente externo. Ele não é bom e nem mal. Ele não tem o poder sobre o seu caráter ou a sua paz interior, a menos que você conceda esse poder a ele. Uma analogia que eu pensei foi a seguinte. Pense no dinheiro como uma mochila que você leva para uma trilha ou para uma caminhada. A mochila, ela não vai te levar até o teu destino final. É o seu motivo, é o seu porquê que vai te levar até o final da trilha. Porém, a mochila, ela é muito importante para você guardar uma água, uma toalha ou qualquer acessório importante para você. Que isso vai te dar um gás para você chegar lá no destino final. E assim você continua trilhando a sua vida. Pense no dinheiro como uma ferramenta. Tratar, na verdade, o dinheiro como uma ferramenta útil, mas não como seu motivo de levantar. Esse é o primeiro e o mais importante passo para tirar o poder desse ídolo. Outra ideia importante que eu encontrei, digamos assim, é você se dedicar ao processo. Ou seja, focar na excelência do seu trabalho ou nas intenções como você age no dia a dia, ou no esforço que você dedica às pessoas, enfim. O dinheiro ele pode ser uma consequência, mas ele nunca pode ser a medida do seu valor no dia a dia. Você acaba se libertando quando o sucesso ele é medido pela sua dedicação e não pelo seu extrato bancário. E a última ideia é a que vai contra tudo, contra a sociedade, contra o que os ídolos pregam.
que é baseada no servir. E servir sem pensar, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu já vi muitas pessoas encontrarem o equilíbrio no servir. E o que quer dizer isso? Elas acabam usando parte do seu tempo para ajudar outras pessoas. Seja com um trabalho voluntário, seja doando o seu tempo para a pessoa ou para algum trabalho que alguém precisa. Mas no fundo mesmo, é também uma terapia. É sair por um tempo da prisão do dinheiro e dos ídolos para sentir de verdade, se sentir vivo, se conectar com a vida verdadeira. Da mesma forma que, às vezes, uma caminhada no parque ou algum lugar, sem celular, sem tecnologia, ou também um dia que você sai com os seus amigos sem esbanjar, só pensando no momento, no prazer ali do momento. Ou talvez ficar em silêncio também, sem se sentir culpado por não estar fazendo algo produtivo. Cada uma dessas ações é uma declaração de independência. É você dizer ao mundo e a si mesmo também que a sua vida e o seu tempo valem muito mais do que o dinheiro jamais poderá comprar. E vamos finalizando por aqui, lembrando que essa é uma série de vídeos. Hoje falamos um pouco sobre o dinheiro. O próximo tema, próximo ídolo, será honra, fama. Eu vou começar a chamar de fama, porque nos dias de hoje fama, a honra o significado de honra mudou. Então, que hoje essa fama, essa honra está tirando um pouco da nossa autenticidade e às vezes levando a gente para o fundo do poço. Eu demorei muito tempo para aceitar que essa ideia estava me controlando às vezes. Mas eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. E para acabar esse vídeo aqui, eu vou deixar algumas reflexões para vocês, algumas perguntas que eu me faço sempre, que me ajudam às vezes a traçar esse caminho e ver essa armadilha de fora e tentar sair. E eu vou começar com uma pergunta bem tranquila, assim, né? Que é bem fácil de responder. O que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo vivo aqui nesse planeta? Por que tu existe? Por quê? Qual é o legado que tu vai deixar quando partir? Vai deixar patrimônio? Vai deixar dinheiro? Grande porcaria. Tudo isso vai acabar, vai virar pó. Será que a tua vida ela não se tornou uma maratona sem fim? Uma corrida onde tu não consegue ver a linha de chegada. E mesmo estando muito cansado, você não consegue parar. Parece isso? E por quê? Por que isso acontece? Será que a tua corrida não é para ter mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle ou mais prazeres imediatos? E a família? E os amigos? E a contemplação? E a tua saúde? Isso não importa? Isso é segundo plano, né? Com certeza. Quais são as tuas prioridades? Pense sobre isso, reflita. Refletir e se conhecer também é um caminho. A verdadeira riqueza, ela não se mede pelo que o seu dinheiro pode comprar, mas pelo número de coisas que ele não pode comprar e que você já possui. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas nunca poderá ganhar mais tempo. Tenha certeza de qual moeda você está realmente gastando. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Meu nome é Patrick Guarni. Inscreva-se no canal. Teremos mais vídeos sobre os ídolos. E é isso.
Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem. Até o próximo vídeo e valeu!